A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aos meus amigos, a meus entes queridos, meus filhos, neto, bisneto, a todos ali que estão em São Paulo, e fica aqui meus agradecimentos. Estou aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus, a qual quero falar a respeito do fermento da religiosidade. O fermento na religião, como procede? Como procede esse fermento na religião? E quero pegar o texto aqui no livro de Êxodo, quando o povo ali saiu ali das mãos, das garras de Faraó, e quando Deus ali mandou santificar todos os primogênitos, e que ali não deveria comer pão levedado. Diz o texto: santifica-me todo o primogênito que abrir de toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito e da casa da servidão, pois não com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vos saís. E acontecerá que quando o Senhor lhe houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria a terra que mama leite e mel, guardarás esse culto neste mês. 7 dias comereis pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos, em toda a casa, em todo lugar, não haverá fermento. Amém? Quero ficar aqui preso nesse capítulo e falar a respeito do fermento, a qual também Paulo, na carta aos Gálatas, Paulo manifesta assim de uma maneira, falando a respeito, do fermento. Ele disse assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento, só um pouquinho leveda a massa. E eu gostaria de falar porque todas as casas, em todos os locais, já na região ali da Palestina, que era muito usado para fermentar o pão, a maneira deles usar ali o fermento na época, que hoje nós compramos o fermento em pó ou em tablete, ou dependendo do que a pessoa vai fazer, né? O fermento era usado e é usado para várias confecções de bolo, padaria, confeitaria. Então, o fermento é usado. Isso é o pó do fermento. O fermento dos hebreus, em hebraico, é amates, e no grego é zumi, e constava de uma porção de massa velha em alto grau de fermentação, introduzia ali na massa fresca, e aí aquela massa ficava levedada. Tudo bem. E o fermento, biblicamente, é algo nocivo. Biblicamente, o fermento é visto como algo nocivo, algo mal, que não faz bem para o ser humano e principalmente para o seguidor de Cristo Jesus. Esse fermento, biblicamente, é algo nocivo, que significa inchação, amargo,
malícia, maldade, iniquidade, blasfêmia, e sai aí por esses que são aí essas obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos tinha dito, que quem comete tais coisas, quem tem esse fermento na vida, não herdará o reino de Deus. Oi, irmão Ildefonso, então me fale aí da palavra de Deus. Me explica aí sobre fermento. A palavra de Deus fala de fermento na Bíblia? Fala. Aí já foi dito na leitura, aí Paulo também falando sobre fermento. Mas, Dr. Lucas, nos evangelhos, os evangelhos diz o seguinte: não foi eu, foi Jesus que disse, e Dr. Lucas escreveu. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, e começou a dizer a seus discípulos, Jesus começou agora a dizer a essa multidão que estava atropelando uns aos outros, e dizendo aí no capítulo 12 de Lucas, versículo 1, dizendo assim: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Então, podemos aí ver que quem é hipócrita, ele está aí, a sua vida externa e interna, a sua vida moral, religiosa, tem fermento. O teu ser tem fermento. E todos vão ver a hipocrisia, a qual Jesus relatou aqui, que os fariseus tinham fermento. E qual é, irmão Ildefonso, o fermento que os fariseus têm e que possa nós termos? Legalismo, tradicionalismo, formalismo, 3 coisas. Tem mais, mas eu vou falar de 3. Por que legalismo? Porque observa a lei. Por que tradicionalismo? É o uso e hábito de geração em geração, a qual muitos às vezes dizem: não, meu vô, meu tataravô era assim, minha família é assim, eu vou ser assim. Preso em tradições. E formalismo, que não é espontâneo, é contra as formas estabelecidas. Irmão, e como procediam os fariseus? O procedimento dos fariseus, eles eram fanáticos. Olhe bem, olha que fermento. Fanatismo. Eles eram fanáticos, eles cuidavam do exterior, cuidavam da aparência religiosa. Eles procuravam um lugar público para ser visto. Eles criam na existência dos anjos. Eles procuravam ficar separados de outros povos, porque eles são santos.
Parece que estão num convento. Ô, irmão Ildefonso, mas me diga aí. Me fale aí, como que é? Eles eram hipócritas mesmo? Era ou não? Eles eram hipócritas? É mesmo, irmão Ildefonso? Sim. Porque quem está falando não sou eu. Quem está falando é a palavra de Deus, pelos escritos dos discípulos, e um deles foi Mateus. Registrou o seguinte: no capítulo de número 23, versículo do 25 ao 27, vou estar lendo. Jesus chamou eles de condutores de cegos, que coais um mosquito e engole um camelo. Há pessoas aí com uma ignorância tão grande, mas pelo fanatismo, pelo tradicionalismo, pelo legalismo, eles engolem um elefante, engolem uma girafa, engolem um hipopótamo, engolem um boi e se enrosca, se engasga com um moruim, um mosquitinho pequenininho. Aqui Jesus falou que eles se engasgavam com um mosquito. Aí ele vem dizendo: condutores de cego. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não sou eu que estou chamando, não. Jesus qualificou que eles eram hipócritas. Pois que limpais o exterior. Olha, uma beleza, quem olha vai falar, é crente. Às vezes fala, é obreiro. Não, é serva de Deus. Olha aí, olha a postura. Aí Jesus confere assim, olha, que limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas o interior, dentro, está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo, quer dizer, o que está dentro. Que a boca fala do que o coração está cheio. Aí Jesus falou, limpa primeiro esse exterior aí, que depois o interior, que depois o exterior vai estar limpo. Fariseu, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes, são semelhantes a sepulcro caído, que por fora realmente parecem formosos. Olha, é igual você vai num cemitério, você vai lá numa sepultura, a dedicação dos parentes de fazer aquela sepultura é uma coisa tão, olha, linda, chique, no último. Muitos deles até estrutura de mármore, o túmulo. Bonito demais, né? Mas Jesus falou que os escribas e fariseus, eles eram, olhe bem, sepulcro caído, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Por dentro, Jesus falou por dentro. Quer dizer, o que é que nós temos às vezes por dentro? Será que nós não estamos como sepulcro caído? Nós estamos parecendo que estamos formosos, que somos a crente, olha, da última geração. Mas por dentro, quando vai ver a qualidade, quando o ISO 9000 vem para qualificar se é bom mesmo, aí vamos ver as obras. Ô irmão Ildefonso, assim também vós exteriormente pareceis justos,
e escribas e fariseus, vocês pareceis exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, parecer, a aparência engana muito. Irmão Ildefonso, é dura essa palavra. Aí diz o texto ainda que, ó como são esses que são legalistas, que são tradicionalistas e estão cheios de formas. Eles aplicam a lei, aplicam a forma, aplicam a tradição no povo, mas eles são como Jesus falou, olha, observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem, mas não praticam. Ensinam, mas não praticam. Não põem em prática. Ensina uma coisa e contradiz com as suas obras diferentes. Pois hartam atos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem o dedo querem movê-lo. Está cheio aí de pessoas falando, não, eu estou na tradição, eu estou no legalismo, eu estou na lei bíblica, eu estou no formalismo, assim a igreja foi edificada, formada, eu estou trabalhando para Jesus. Colocam atos, pesado quer dizer fardos, manipula pessoas, que elas ficam perdidas, que tem que estar trabalhando, se der 24 horas para uma denominação. E eles mal movem o dedo. Irmão Ildefonso, eles fazem todas as obras para serem vistos, foi Jesus que disse. E eles fazem todas as obras para ser visto. Quem? Os fariseus e saduceus. Cheio de fermento. Observe bem que onde você está, onde você vai, onde você cultua, se tem fermento. Se tem lá pessoas com qualidade de fariseu. Olha, eles amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga. Olha bem, essas pessoas, se não sentar lá no púlpito, ao ponto que aqui mesmo Jesus disse que eles, olha, e na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. No púlpito. Não é generalizando, mas que tem fermento. Eles também, as suas saudações nas praças, eles fazem tudo para ser visto nas praças, para ser saudado, ô reverendo, ô mestre, ô rabino, ô meu pastor. E as pessoas fazem, às vezes, também usando hipocrisia para saudar. Mas não é verdadeiramente de prazer, de gozo. Outros ficam inchados quando são vistos e recebem saudações. Ô, irmão Ildefonso, me fale aí. Há alguns com aparência de cristão, fala como cristão, tem jeito de andar, mas as obras acusam. Como assim acusava? E o pior disso foi quando Jesus falou assim, eles fazem tudo para ganhar um prosélito, para
pôr um prosélito dentro da sinagoga e depois faz tudo para lançar no inferno. Fazeis, filho, do inferno 2 vezes mais do que vós. O versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de ter desfeito, fazei os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. As pessoas batalham aí para ganhar alma. Não, estou trabalhando para Jesus, estou ganhando alma para levar lá para a igreja, para o pastor, para ser visto pelo pastor que sou ganhador de alma. E depois desconhece o que Jesus disse: todos aqueles que vinham a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E basta uma dessas almas cometer uma falha nos estatutos, nos costumes, nas normas do ministério, é humilhado, é lançado fora, que a pessoa perde o curso da vida, ele fica descontrolado, desorientado, que não quer mais saber de negócio de igreja. Irmão Ildefonso, que coisa ruim, viu? Às vezes as pessoas querem olhar pela aparência. Assim aconteceu quando Samuel foi convocado para ungir um dos filhos de Jessé a rei. Chegou lá um dos mais velhos, era formoso, bonito, tal, aquela aparência de crente. Mas Deus falou: olha, tu olha pela aparência, mas eu olho pelo coração, eu olho mais, eu olho pelo interior. E quando acabou os seus irmãos, e nenhum foi selecionado, aí tem mais filho aí, Jessé? Tem um que está lá no campo, Davi, manda buscar. Aí foram e ungiram a Davi. Tá bom, irmão Ildefonso. Então me fala aí o fermento dos saduceus. Jesus falou do fermento dos saduceus? Jesus falou, porque os discípulos, assim, eles notificaram isso. Então vamos lá. Onde é que ele falou? Ele falou aí no capítulo de número 16, e ele bateu forte aqui, viu? Ele bateu forte nesses 12 versículos. Ele, para citar aqui, ele falou deles, no versículo 6 e o 12, diz assim: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E o 12 ele disse assim: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina, olhe bem, da doutrina dos fariseus. A doutrina deles, dos fariseus, dos anciões, dos principais, sacerdotes, esses religiosos da época, não era fácil. Assim é também nos nossos dias. Irmão Ildefonso, mas me diga aí, me dá um relato aí dessa passagem aí. Eu vou dar. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem a Jesus, pediram-lhes um sinal, que mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse: olha, vocês sabem, quando o sol sai, sabe que o dia vai ser bom, quando o dia está ameaçando a chuva, há uma tempestade, vocês sabem tudo isso aí. Aí Jesus ficou assim, conhecendo o que é que eles queriam. Eu não vou dar para vocês a não ser o sinal de Jonas. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sóbrio. Hipócrita, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Geração má e adulta pede um sinal, e eu vou dar o sinal de Jonas. E passando seus discípulos para outra banda,
tinham se esquecido de fornecer de pão. Porque até aí, eles achavam que Jesus estava falando de pão, dos ingredientes para fazer o pão, estava falando do fermento do pão. E os discípulos não entenderam. Eles arrosavam entre si dizendo, e por que não nos fornece de pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? Porque não vos tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? De quantas alcofas levantaste? Vocês não lembram, não? E também dos 7 pães para 4.000 homens. Vocês também não lembram do cesto que vocês levantastes, que eu multipliquei, mandei fazer fila de 50 e de 100 homens para receber o alimento? Vocês não lembram disso, não? Nem como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus. Era desse fermento que eu estou falando para guardar. Guardar da doutrina que eles querem aplicar. Doutrina de homens. Não é a sã doutrina. Não é a sã doutrina de Cristo Jesus. Agora na graça. A doutrina do amor, da misericórdia. A doutrina da comunhão. A doutrina de amar ao próximo. A doutrina de praticar o bem. A doutrina de socorrer os pobres, necessitados, as viúvas, os órfãos. Essa doutrina ninguém quer aplicar. Ninguém quer doutrinar em cima dessa doutrina. Mas em cima de outras que por eles mesmos que puseram o legalismo, que puseram o formalismo, que puseram a tradição do local, tem que ser a ferro e fogo a ser cumprido. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, parece que Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele falou algo aí a respeito. Vamos lá para ver? Bora. Aí, no capítulo 3, no verso 18, diz assim, ninguém se engane a si mesmo, e se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para sábio. Jesus ensinou que o maior serve o menor. Mas esse fermento entrou de uma tal maneira dentro de determinadas denominações que o maior não serve o menor, não. Nunca! E eu vi até agora. Aí ele vem dizendo, olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. É onde Deus habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus falou, olha, o reino de Deus está em vós. Olha bem, aí se alguém destruir, será destruído. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ô irmão Ildefonso, me fale então mais aí. Olha, o fermento se alastra por meio de quem então, irmão Ildefonso? O fermento se alastra, quer dizer, incha, cresce, por meio de doutrinas errôneas, modernas, intelectuais, não baseada biblicamente, né? Mas é tudo em heresia.
ensinos heréticos. Quando eu olho ainda para ver o que é que São Marcos ensina, São Marcos ensina aqui no capítulo de número 12, versículo 24, São Marcos ensina assim, olha, em outro capítulo, acho que é Mateus, errais por não conhecer as Escrituras, porque datais das Escrituras, ela nos concede vida eterna. E Jesus, respondendo, disse, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Errais. Errais. Quando a pessoa não entende as Escrituras, ele erra muito. Ele erra porque ele não conhece e fica presa fácil para ser enganados. Aqui no versículo 12 do versículo 24, 18 também fala assim, olha, eu quero ler com vocês, no 12 de março, diz assim, o versículo 18 diz assim, então os saduceus que diziam que não há ressurreição, eles não acreditavam, não criam na ressurreição, e aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo, mestre, aí ele vem dizendo, ó, esse morreu, e ele, o irmão, morrer, e o irmão de alguém, deitar com a mulher, o irmão, o que é cunhado, deitar com a mulher agora do que morreu, qual é o problema? E tal, vieram, e aí Jesus veio dizendo, na ressurreição, quando ressuscitam, o qual desses será a mulher? Porque os 7 que tiveram por mulher. Tinha aí na lei algo que quando morresse, para manter a família, o outro irmão assumia a família, né? Mas aqui eles eram religiosos, os saduceus, eles negavam a ressurreição, mas qualquer escrito sagrado, a não ser o Pentateuco, eles não criam em outro e desejavam sobretudo gozo pacífico das suas riquezas, ao ponto que João Batista, quando eles se aproximaram próximo de João Batista, eles aproximaram próximo de João Batista e João Batista ali falou para eles dizendo assim dessa forma, né, que eles vinham só para observar. Tem muitos aí que entram em determinados lugares, entram na tua vida para te observar, para ver se você mesmo, como que você está procedendo. E diz o texto aqui, em Marcos, diz o que? Marcos, capítulo de número 3, aqui, que eles vieram, e vendo ele muito dos fariseus, João Batista vendo muito dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por nós pai Abraão, quer dizer, tradição. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aí ele, vendo a maneira deles falar, que o machado estava posto sobre a raiz, e eu em verdade vos digo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo. Aí ele continua dando um relato, né?
Nós vemos aí no capítulo de número 22 de São Mateus, a maneira dele falar. O versículo 23 diz assim, olha: no mesmo dia chegaram junto deles os saduceus que diziam que não havia ressurreição e o interrogavam. Mateus também registrou essa passagem. E já Paulo, na carta aqui de Paulo a Éfeso, a igreja de Éfeso, relata assim, dessa forma aqui, no versículo 14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fradulosamente. Antes, crescer agora seguindo a verdade, a caridade, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Aí ele completa que nós, olha como, que quem segue Jesus e os ensinos de Jesus, quem aprende com Jesus, ele vai estar livre aí do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. E agora temos também o fermento de Herodes. Irmão Ildefonso, fermento de Herodes? Eu nunca ouvi falar na Bíblia. Mas tem. Do fermento dos saduceus, ele acrescentou o fermento de Herodes. Ele acrescentou o fermento de Herodes. Irmão Ildefonso, sim. Observa aí, o versículo 15 diz assim, eu vou ler o 14. E eles esqueceram de levar pão, aquela passagem. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, aqui a passagem da Resista, que eles estavam preocupados com o fermento do pão. Aí agora, guardado o fermento de Herodes. E o que é o fermento de Herodes, irmão Ildefonso? Dos herodianos. Ele é cheio de mundanismo. Era controlado pelas paixões carnais. Que está lá em Gálatas. Tem uma porção ali de fermento, que muitos não usam esse fermento nas suas vidas e não percebem que estão fermentados. Aí, olha, quando aqui é a carta aos Gálatas, mas os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, quer dizer, embaixo do legalismo, de tradições, porque as obras da carne são manifestas. É fácil saber que tem fermento na vida. Como? Qual é o fermento? Vamos lá: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, e a qual acerca de todas essas coisas, esses tais que têm fermento desse tipo, não é do reino de Deus. Irmão Ildefonso, é assim mesmo? Eles tinham interesse de reinar, os herodianos. Herodes é um título de Herodes. O interesse de reinar. E quantos aí? Tem gente aí que ele não vê a hora. Não, ele auto se consagra pastor para abrir uma igreja, para liderar. Ele não quer ser liderado, ele quer liderar. Ele quer controlar, mas não quer ser controlado.
Então tinha interesse de reinar, tentou alcançar a felicidade através da política e riquezas influenciada por sua mulher. Herodias. Ela influenciava e o que ela falava estava falado e ele realizava. Né? Buscava a glória para si. Quantos que não buscam glória para si? Fala aí. Olha aí, o versículo de número 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, toda a malícia seja tirada de entre vós. Paulo dizendo a Éfeso. E falou, o que é que nós devemos fazer? Tirando o fermento, esse fermento. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, dando honra uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É perdoando também aos outros. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Antes andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou por si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Não é fácil não, Jesus. Mas olhe bem, o irmão Ildefonso, o fermento de Herodes é assim, Vamos ver mais outra coisa aí? O irmão Ildefonso, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Fermento, que a pessoa busca mais os prazeres da carne, o que o olho vê, deseja e quer ter de todo jeito, e busca as glórias deste mundo para si. Fermento de Herodes. Os herodianos, eles não eram uma seita religiosa, nem era de uma ordem social, com os saduceus e fariseus. Era um partido político apoiando-se nas dinastias de Herodes, que achava que ele ia reedificar o templo. E quando nós olhamos aqui, no capítulo 12 de Marcos, ele registra aqui, capítulo 12 de Marcos, fala assim, dessa maneira, o versículo de número 13, diz assim, e enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. Aí enviaram ali para Jesus. E Jesus, que é onisciente, Jesus é onisciente, não tente pensar que ele não sabe o nosso pensar, nossas intenções. Aí chegaram eles e disseram, mestre, sabemos que és um homem de verdade, já veio com elogio. Hipocrisia. E de ninguém se te dá o poder e não olhas a aparência dos homens, quer dizer, não faz, não tem acepção de pessoas, que eles tinham, e muitos têm aqui ainda. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Muito bem. É lícito dar o tributo de César ou não? Daremos ou não daremos? Olha bem. Olha, que pegadinha para Jesus. Então ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda aí para que veja. Eles trouxeram a moeda e disseram-lhes. Aí Jesus disse, de quem é essa imagem aí? Ou essa inscrição? E eles disseram, é de César. Aí Jesus respondendo disse, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. E eles se maravilharam com isso. Depois que Jesus tratou dessa forma. E nós temos que dar para Deus o que é de Deus. O que é de Deus é espiritual. Deus é espírito. E Jesus disse,
né? Se Deus é espírito, tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas as pessoas põem tanta coisa aí, distorcendo o lugar da adoração e tudo. Eles põem. Mas fala um pouco do fermento da igreja. Mas antes de falar um pouco do fermento da igreja, que Paulo combateu ali o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, né? Na igreja de Éfeso está acontecendo lá uma primazia lá na igreja e foi combatido, né? E quando Paulo combateu, ele depois veio falando assim, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai, pois, do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que não façamos festa com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade, e nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí ele aplica qual é o fermento que devemos usar, porque Cristo, ele é a nossa Páscoa. Lá o povo comemoraram a Páscoa com a saída do Egito e não era para ter fermento. Mas agora Jesus, ele é a nossa Páscoa. E o fermento que agora se deve usar não é esse fermento que se coloca no pão, mas é o fermento que está dentro de nós, o interior. Temos que tirar o fermento velho e deixar o novo, e o novo é esse, asmos da sinceridade. Seja sincero, seja verdadeiro, não seja hipócrita. Irmão Ildefonso, me diga aí, olha, o pentecostalismo sem o Espírito Santo é grave? É porque lá, registrado aqui em Samuel, o Antigo Testamento, um dos filhos de Eli, após morrer, a sua mulher estava grávida, Eli caiu da cadeira, morreu, e a sua mulher, quando viu todo esse acidente que estava grávida, deu à luz a um filho, e pôs o nome de Icabó, que significa a glória se foi. É o que está acontecendo hoje em muitos lugares aí. Essa forma de pentecostalismo sem o Espírito Santo, a glória se foi. É Icabó. A glória se foi. O ênfase ao Espírito Santo não tem mais. É glória para si. Tudo se faz hoje em nome de Deus, mas Deus não está no meio. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Fermento. Irmão Ildefonso, pentecostalismo. Tem o pentecostalismo doentio, que gera fanatismo. A partir do momento que gera fanatismo religioso, com práticas, tira o foco do Salvador Jesus Cristo, usa práticas excêntricas para concentrar a sua atenção, a atenção dos ouvintes. Hoje temos tudo dentro das chamadas igrejas, teatrinho, showzinho. Jesus parece que ensinou errado a adorar em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores, adorando teatrinho, adorando cultos pagões, falam mal de determinada religião, mas eles também se apegam a elas, às festas pagãs. Mas olhe bem, miticismo religioso.
sem consciência doutrinária, movido de modismo, de vento de doutrina de homens, gerando até mesmo amuleto, como nós temos visto, a água benta, o óleo de Israel. Temos visto aí a água do Rio Jordão, a rosa, o sabonete ungido, a vassoura para varrer, o tijolo para consagrar e edificar sua casa, o feijão para haver abundância na tua casa. Tudo isso é vendido para os adeptos. Ele é veda a massa, essa hipocrisia, esse engano desses homens. O irmão Ildefonso. Essas superstições levam a criar falsas obrigações. Não, você tem que fazer assim, senão você não vai para o céu. Eu não vejo Jesus ensinando esse tipo de coisa. Eu vejo que Jesus, ele, na época, tinha tudo que se tem hoje. Nunca vi Jesus maltratar um pecador. Não olhando o pecado que ele tinha. Nunca vi Jesus maltratar. Nunca vi Jesus pregar apoiado em pecados alheios. Nunca vi. Mas essas pessoas... E aí tem o dualismo. É o sentido técnico rigoroso, que significa doutrina ou sistema filosófico, com existência em duas substâncias. Aí vem o liberalismo, que é a liberdade sem fronteira. É igual ao fermento quando inicia o bolo. Os líderes dizem que receberam uma revelação espiritual. Não, eu recebi uma revelação aqui. Mentira. Hipocrisia. Já teve pessoas que, com computador, que tinha os dados todos dos membros da igreja, sabia onde eles moravam, o endereço, o número e tal, e até mesmo conhecia a família, o pai, a mãe, e depois usava no púlpito um computador e dizendo: oh, Deus está me revelando aqui, você que mora na rua tal, o número tal, a da família de fulano, ciclano, eis que eu te digo. Mas engano, hipocrisia, fermento puro. Tem muitos querendo ser profeta, ser homem de Deus, ser usado nas mãos de Deus, com hipocrisia e fermento velho. Hostes da maldade. Ô irmão, uns aí que acham que foi determinado para aquela missão, ter habilidades especiais, distorce essa doutrina, usa a psicologia, a psicanálise, para manipular os membros. Os membros na hora ficam até cego, perde o sentido. Usa a área emocional dos ouvintes e muitos deles para fazer os gostos das pessoas. Fanático. Um indivíduo que adota um credo, né? De prosseguir, fazer tudo o que quiser, ainda que os seus atos possam ferir outras pessoas, ou moral ou fisicamente. O fanático, ele usa o fanatismo ao ponto de massacrar, ofender o seu irmão. Mas na igreja de Corinto havia lá o pecado não tratado que deixa inchada a igreja, né? Aqui diz o texto que geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual, nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e sem ao mesmo vos entristecestes por não ter sido tirado de vós, tirado quem cometeu tal ação. E quando o fermento está na igreja e ele não é tirado, a tendência é o fermento crescer.
Então, para tratar, Paulo falou, vamos aí tratar com festa da sinceridade, que está ligado ao interior. A festa da sinceridade está ligada ao nosso interior. E a verdade está ligada à nossa condutas e ações de novidade de vida. Andai em novidade de vida e não cumprireis as concupiscências da carne. Provérbios, capítulo de número 28, para mim finalizar, diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 28, a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nesta manhã, através do fermento dos fariseus, dos saduceus, o fermento de Herodes e o fermento na igreja, esse fermento, se ele continuar encoberto, ele não for tirado, é sem chance de herdar o reino de Deus. Que Deus os abençoe e que esta palavra ela acrescente mais a tua vida e que todas as arestas, as impurezas possam ser tiradas pelo poder do Espírito Santo, que está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dê lugar ao Espírito Santo, mas não praticai as obras de fariseus, nem de saduceus, nem os de Herodes, e nem aí os da igreja de Corinto. Deus continue lhes abençoando. Shalom. Deus é contigo.